O amor de Cristo nos uniu, mas a religião nos separou. Eu sou o Eric Reis. Está começando mais um Filosofando em Deus. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. E a mensagem introdutória, ela tem muito a ver com o programa de hoje, no qual a gente veio abordar um tema tratado lá no nosso programa 33. Naquele programa, nós deveríamos ter tratado mais do tema religião do que do tema líderes religiosos, e aí acabei sendo cobrado por aquelas pessoas que são mais assíduas aqui no nosso programa. Então, resolvi voltar ao tema para falar, e digo de imediato que é um tema muito extenso e por isso tenho certeza que outros programas virão, certamente com o questionamento de vocês, mas também eu posterguei um pouco esse programa, porque naquele programa foi presenteado com um livro digital. Me passaram o link de um livro digital muito interessante, o qual recomendo a todos, seja você ateu ou cristão, para entender um pouco da evolução do cristianismo que hoje nós temos aqui e que gera tantos conflitos, tantas desavenças, o que destoa, na verdade, daquilo que Cristo deixou para todos nós. E a mensagem introdutória, eu confesso para vocês que não sei dizer se eu ouvi em algum momento da minha vida, se eu li em algum local, ou se foi um pensamento formado por mim. Isso lá na minha distante adolescência, em que eu já fazia alguns questionamentos íntimos sobre o tema. Então, para mim, desde muito tempo, desde sempre, eu entendo que as religiões, elas promovem muito mais a divisão do que a união que o Cristo gostaria que tivéssemos, a paz, a harmonia, o amor que Cristo tanto quis que nós propagássemos na Terra. Na verdade, as religiões dividem, e muito. Um exemplo disso, a campanha da fraternidade que foi lançada esse ano pela Igreja Católica, mas que na verdade é uma campanha ecumênica, uma campanha que visa reunir as religiões hoje apartadas. E adivinha o que aconteceu? As pessoas apegadas à vaidade religiosa não permitem que haja um entrelaçamento, uma reunião, uma congregação de religiões diferentes. Preferem a divisão, preferem não compreender o seu próximo, preferem não respeitar a opção do outro. E aí acaba dizendo que a sua religião é melhor porque a religião do outro é assim, assado ou cozido. Bem, e essa visão de separação que tem a ver, como acabei de falar, com a questão do julgamento. Então, o maior problema das religiões hoje é o julgamento, porque julgo que a minha religião é melhor que a do próximo. E um detalhe, o mais curioso disso tudo é que são todas religiões que creem num Cristo como o Salvador. Então, estamos falando de catolicismo, estamos falando de protestantismo, e aí, quando você fala em protestantismo, você tem um fatiamento desse movimento protestante, em que cada um, mesmo todos se julgando protestantes, cada um escolhe seguir um caminho
diferente, quando na verdade poderíamos todos caminhar juntos, apesar da minha escolha ser diferente do meu próximo, a gente caminhar lado a lado, mas não é isso que acontece. E quando eu falei no programa anterior, lá no programa 33, que isso é influência dos líderes religiosos, é porque quem fomenta esse tipo de coisa são justamente os líderes dessas religiões. Então essas religiões trazem na sua bagagem o julgamento que os líderes têm sobre. E aí hoje temos uma outra perseguição com essa questão de família tradicional. E aí os líderes religiosos trazem esse julgamento para as suas comunidades e as pessoas, ao invés de estabelecer para si essa informação, não, eu tenho que ter uma família tradicional, eu tenho que educar meus filhos conforme os meus costumes, não. Eu passo a perseguir aqueles que pensam diferente, que entendem que a sociedade é diversificada, que é eclética, então eu tenho que perseguir eles e não fazer o meu trabalho aqui no meu laço familiar, no meu seio familiar. O que é lamentável, porque os religiosos vão sempre defender que eles têm que defender as tradições, o tradicionalismo, e enquanto isso, do outro lado, pessoas sofrem, pessoas morrem, justamente porque não são aceitas, não são respeitadas pela sociedade. E aí, novamente, temos que mencionar o nosso Senhor Cristo Jesus, que foi quem nos ensinou que não devemos ser julgadores, que não devemos julgar o nosso próximo, que devemos respeitar o nosso próximo. Ah, você nunca ouviu falar? Então vamos olhar aqui no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 1. Não julgueis e não sereis julgados, pois com o mesmo julgamento com que julgardes os outros, sereis julgado, e a mesma medida que usardes para os outros, servirá para vós. Então veja bem, ele já trouxe uma lição nessa passagem e ele diz, olha, se você julgar, você vai ser julgado na mesma medida. Mas o líder religioso não conscientiza o seu fiel para essa questão, que quanto mais rigoroso ele for na hora de julgar, mais rigoroso será na hora de ser julgado. Então, preste atenção, você que faz parte dessas instituições religiosas, e pare um pouco para refletir. Será que é isso mesmo? Será que eu tenho que apontar o dedo para o meu amigo, ou para o meu inimigo, ou para pessoas que não comungam do mesmo pensamento que eu? Mas aí alguém vai falar, Eric, mas a questão de falar é muito fácil. Os líderes religiosos que pregam o Cristo também falam, mas não fazem. Bem, e aí o fascinante do Cristo Jesus é justamente isso, que ele não só fala, ele faz. E deu um exemplo fabuloso na passagem da mulher adúltera. Estamos no livro de João, capítulo 8. Jesus foi ao Monte das Oliveiras de madrugada, voltou ao templo e todo o povo se reuniu ao redor dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Colocando-a no meio, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi flagrada cometendo adultério. Moisés, na lei, nos mandou apedrejar tais mulheres. E tu, o que dizes? Eles perguntavam isso para experimentá-lo e ter um motivo para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever um dedo no chão. Como insistissem a perguntar, Jesus ergueu-se e disse, quem dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E inclinou-se de novo. Continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher que estava de pé. Ele levantou-se e disse, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Jesus então lhe disse, eu também não te condeno. Vai
e de agora em diante não peques mais. Meus amados irmãos, esse é o maior exemplo de que o que nós devemos fazer não é julgar o nosso próximo, e sim aconselhar se isso for o que ele quer de você. Se o seu próximo busca aconselhamento, busca uma conversa sincera, sim, você deve instruir. Mas enquanto esse próximo estiver bem com as suas práticas reprováveis, digamos assim, não cabe a nós julgarmos a vida do outro, a escolha do outro, porque é ele quem conduz o seu caminho e não é contigo nem comigo que ele terá contas a acertar, mas sim com o Todo-Poderoso que lá em cima está. Eu vejo as pessoas dizendo que as igrejas vão acabar porque vai haver a grande perseguição. E eu digo o contrário, que as igrejas vão acabar por conta da dureza do coração das pessoas que estão dentro dela. São as pessoas que estão dentro das religiões é que vão acabar com as religiões, justamente porque não compreenderam verdadeiramente a mensagem do Cristo. Se as religiões se estabeleceram na Terra, é porque elas tinham um propósito. E se elas não difundiram esse propósito, a tendência é que elas se acabem. E as pessoas que estavam dentro dessas religiões, muito provavelmente se perderão muito mais do que as pessoas que estão fora dela. Alguns comentários foram interessantes nesse período, nesses últimos programas. Agradeço a vocês a participação assídua. É que falaram verdades, colocaram o seu desabafo, a sua posição sobre as religiões e que elas li alguma mensagem que dizia que as religiões matam, as religiões condenam, as religiões elegem maus políticos, e tudo isso é absolutamente verdade. Justamente porque as pessoas não querem pensar por si, esperam que alguém pense por elas, é que a nossa sociedade vai definhando, é que o mal vai vencendo. Mas eu convido esse nosso pequeno grupo a se unir cada vez mais, se energizar cada vez mais com energias de luz, de positividade, de alto astral, para que a gente vença essa energia maligna que tem contaminado o nosso país e que tem deixado os ânimos muito alterados. Entre amigos, pessoas que antes eram amigas acabaram se ofendendo. É lamentável que as religiões hoje tenham deixado de lado a mensagem principal do Cristo e que foi muito bem recebida, muito bem admitida por um dos grandes perseguidores da igreja no início dos tempos. E falo nada mais, nada menos do que Saulo de Tarso, que virou Paulo. Saulo era um grande perseguidor, mas quando se converteu ao cristianismo, ao Cristo, entendeu que a mensagem maior do Cristo não tinha a ver com julgamentos, não tinha a ver com condenações, tinha a ver apenas com algo que um cantor de uma música secular cantou belíssimamente. E ela diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Espero que todos tenham entendido a mensagem. Não desistam. Obrigado pela presença de vocês. E a gente vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.